Olá, sejam bem-vindos. Sou Elizabeth Palmero Bueno, médium do Grupo Anjos de Luz, e com muita alegria apresentarei hoje o grupo de estudos Anjos de Luz. Hoje abordaremos o capítulo 2 do Maravilhoso e do Sobrenatural, do Livro dos Médiuns. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Antes de começar o programa de hoje, você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano por meio de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de inscrição aos tratamentos disponibilizados no site, acessível na descrição desse programa aqui no YouTube. Os tratamentos são cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com um médico. Agora convido você a fazer comigo 2 orações. Caso queira, feche os olhos, respire profunda e lentamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca 3 vezes. Mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento eu perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos, sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Me acompanhe. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Agora vamos dar sequência ao nosso grupo de estudos Anjos de Luz, com o Livro dos Médiuns, capítulo 2, do Maravilhoso e do Sobrenatural. Este capítulo, ele explora a relação entre o maravilhoso, o sobrenatural e os fenômenos espíritas, convidando-nos a questionar nossas concepções e a considerar a possibilidade de leis ainda desconhecidas pela ciência. Capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com vícios de razão, merecer a suspeita de ilusório. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma destas leis.
Acompanhai a doutrina espírita e vede que todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto é reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Entretanto, objetarão, admitir-se que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei de gravidade? Constitui, mas da lei conhecida, porém, já a natureza disse a sua última palavra? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada carregando muitos homens fosse capaz de triunfar da força de atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não parecia maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquele que, há um século, se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância, ia receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que naquela época só ao diabo era possível andar tão depressa. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalancear o peso do balão? Notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar estas espécies de fenômenos, proceder por assimilação que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós não há coisa alguma sobrenatural, é tudo o que por agora podemos dizer. Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos, aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuis, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Face aí a mister aqui uma demonstração completa, que no entanto estaria deslocada, e ao demais constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio: todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhe ser exterior.
pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro involucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhe constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensam em poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos, e então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria um tecido de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem no baixinho, e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas: ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele o é para toda gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso facto a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, escutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem a de uma pretensa filosofia racional. Lançando a conta do maravilhoso, tudo que decorre da existência da alma são, pois, consequentes consigo mesmos, não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Dai entre eles uma opinião preconcebida que os torne impróprios para julgar lisamente do Espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma. Dar-se-á, sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Quem o supuser demonstrará bem minguado conhecimento do Espiritismo, mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O de que menos cuidam
é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o Espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Chamedar, os fanáticos de Cevenas ou das religiões de Loudun, chegaram a descobertas de patentes embustes que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do Espiritismo. Terão seus adeptos negados que o charlatanismo ha explorado em proveito próprio alguns fatos, que outros sejam frutos de imaginação, que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo. Tão solidário é ele com as extravagâncias que se comentam em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são facções. O mesmo para julgar da história dos romances históricos ou pelas tragédias. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, ainda que errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestre poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um Pintamonas ou de censurar Rafael. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos e sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. É exato que no que ele admita coisas que todos os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou por outro lado, não é da superstição. Seja mais ou menos discutir apenas esses pontos, porquanto com relação aos demais, nada há de dizer e pregais em vão, atendendo-vos ao que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia que já não podem ser aprendidas em algumas horas como nenhuma outra ciência. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. A questão não se limita a ficar na superfície. São necessários não algumas horas somente, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou divertimento.
Dirão eles com certeza que não lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos todo o tempo que reclamam. Está bem, nada a isso os constrange. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se mete a discorrer sobre ela e ainda menos a julgá-la, se não quiser que o acoite de liviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupem na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Resumimos nas proposições seguintes o que havíamos expedido. Todos os fenômenos espíritas têm um princípio, a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos a cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em o número das crenças supersticiosas. Se bem conheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação é criada. Julgado o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite e de suas causas e consequências morais forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. O Espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com paciência e a perseverança de um observador que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures que não nos romances da ciência, aquele a quem não se pode opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais terempóreos, aqueles finalmente que possam indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Pronunciamos há pouco a palavra milagre, uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver, mas como tantas outras, essas palavras se afastou do seu sentido originário. Hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza, tal com efeito a sua acepção usual e apenas por comparação e por metáfora é ela aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa se desconhece. De nenhuma forma entra em nossas cogitações indignar-se Deus a julgado útil em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter tem de miraculosos, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro
caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que o fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Todos os dias, a ciência opera milagre aos olhos dos ignorantes. Por isso é que outrora os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se entendia então que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, queimavam-nos. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Se o homem realmente morto, como dissemos em começo, ressuscitasse por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, tal homem só aparentemente está morto, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou ação magnética consegue reanimá-lo, um fenômeno natural é o que será para as pessoas instruídas. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso, e o autor se verá perseguido a pedradas ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico em campo de certa natureza, um papagaio elétrico, e faça, por esse meio, cair um raio sobre a árvore, e um novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece muito singularmente ter sido um precursor de Franklin, mas Josué, detendo o movimento do Sol ou antes da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos magnetizador algum dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários e incontestável, o da escrita direta, e um dos que demonstram de modo mais patente a ação da inteligência oculta. Mas da circunstância de que esse fenômeno produzido por seres ocultos não não se segue que seja mais miraculoso do que qualquer dos outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante, assim sobre o mundo material como sobre o mundo moral. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perder um caráter de miraculosos, não deixam, contudo, de ser extraordinários. E Deus não fica sendo menor, nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas não foi objeto o fato de que São Cupertino se ergueu nos ares? Ora, a suspensão etérica dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. Fomos dele pessoalmente testemunha ocular. E o senhor Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Ah, como conclusão, o capítulo 2 ele serve como base para compreendermos os princípios fundamentais da mediunidade e como ela se relaciona com o mundo espiritual. Através da análise das manifestações mediúnicas, Kardec nos conduz a uma compreensão mais profunda sobre a influência moral dos médiuns e a natureza dos espíritos que se comunicam por meio deles. Além disso, é importante ressaltar que a influência moral do médium desempenha um papel crucial na qualidade das comunicações. Os bons espíritos têm afinidade com médiums
de boas qualidades morais, enquanto os maus espíritos se aproximam daqueles com características negativas. Portanto, a conclusão do capítulo 2 nos leva a refletir sobre a importância da ética, da pureza de intenções e da responsabilidade moral no exercício da mediunidade. Esses aspectos são fundamentais para garantir comunicações mais elevadas e benéficas entre os dois planos da existência. Acompanhe, então, assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Então, acompanhe a nossa programação online, divulgada todo início do mês nas redes sociais. Agradeço a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do grupo Anjos de Luz. Agradeço a todos vocês, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.